Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Neilton. Venho através deste vídeo trazer uma palavra de reflexão ao seu coração, baseado na palavra de Deus, o qual tem por título A Vida de um Leproso. Se você não é inscrito neste canal, se inscreve, deixa teu like, teu comentário e não deixe de assistir este vídeo, pois ele falará fortemente ao teu coração. Um forte abraço a todos e vamos à palavra. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, meus amados amigos, a todos quanto me assistem, eu quero falar sobre a vida de um leproso baseado nesta palavra, baseado neste texto. Não era fácil a vida de um leproso naquela época. Qualquer pessoa que na época de Moisés, na época do Antigo Testamento, que era detectado com alguma mancha em seu corpo, teria que ser apresentado ao sacerdote para que pudesse ser examinado. Isso nós encontramos no Levítico 13, capítulo 13, versículo 2 e o versículo 3, diz: O homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdote. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. O sacerdote nessa época não era médico, mas o sacerdote ele fazia o papel de um nesta época. Então era preciso qualquer pessoa que fosse cometido por qualquer mancha e estivesse suspeito do sintoma da lepra, teria que se apresentar ao sacerdote para ele examinar, e era ele que dava o veredito se a pessoa estava leproso ou não. Quando o sacerdote examinava a pessoa e constatava que era lepra, a pessoa simplesmente era afastado da família, afastado da sua casa, afastado da comunidade, e passava a viver fora, sem contato com nenhuma pessoa. Então, a partir daí, começa a vida de um leproso. Pela lei, a pessoa era considerada imundo, teria que ser afastado da comunidade, da família e morar fora da cidade, como assim que eu já tenho falado. A lepra era uma enfermidade que aos poucos ia consumindo a carne do indivíduo,
deformando a pessoa, tornando irreconhecível. Para muitos, a lepra era um castigo de Deus a uma pessoa pela sua desobediência. Nós vemos isso no exemplo de Miriam e de Arão, no livro de Números, capítulo 12, versículo 5, 9 e o versículo 10. Não havia cura para a lepra, a não ser o próprio Deus. Vejamos o exemplo de Naamã, o comandante do exército da Síria, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Versículo 14 diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Então só Deus poderia curar um leproso. Não havia remédio, não havia médico, só Deus poderia ser a cura para um leproso. Veja que a situação de uma pessoa com essa enfermidade não era fácil, pois sem ter para quem recorrer, falando de medicina, a única opção era apelar para o próprio Deus, para que Ele tivesse misericórdia e pudesse curá-lo dessa terrível enfermidade. Então, havia regras para um leproso. O fato de um indivíduo não ter contato com outras pessoas simplesmente era por causa do contato, que a lepra era contagiosa e ninguém queria ser contaminado com essa terrível enfermidade. Então, 5 regras foi posta para um leproso. Acompanhe comigo. Primeiro, tinha que viver no vale do leproso. Ou seja, como ele não podia viver junto com a sociedade, haveria um lugar onde essas pessoas pudessem ficar. Talvez até Deus ter misericórdia de suas vidas e curá-las, ou até mesmo até morrerem nesse lugar. Então havia um lugar conhecido como o Vale dos Leprosos. Segundo alguns pastores, segundo alguns estudiosos, dizem que esse vale ele ficava embaixo do Monte Caveira, ou uma caverna embaixo deste monte, Então era para lá que todos os leprosos cometidos com essa enfermidade da lepra iriam para viver o resto da sua vida como leproso nesta caverna. Segunda regra para um leproso: não podia andar pela cidade. Os líderes religiosos colocaram leis para que impedisse que um leproso pudesse andar, conviver na cidade, para não contaminar outras pessoas. Então, tinha que andar, terceira regra, tinha que andar com a cabeça descoberta, só a parte do nariz e a boca com lenço, para não ocorrer o caso de contaminação através do ar,
e através da fala, da respiração. Então, essa pessoa poderia sim ter a cabeça descoberta e o nariz e a boca cobertos com o lenço. Quarta regra, tinha que manter distância das pessoas. Distância essa que dava-se um limite de distância entre ele e outras pessoas de mais ou menos de 2 metros, dependendo como estava o tempo. Isso se houvesse alguma aproximação do leproso com uma pessoa. Então, haveria que ter 2 metros de distância, dependendo do tempo. Se o tempo não tivesse ventando, então o limite era de 2 metros de distância de um para o outro. Se caso houvesse vento, o tempo estivesse ventando, então seria mais ou menos 45 metros de distância de um para o outro. Então, estas eram as regras que colocaram para os leprosos. Quinta e última regra, tinha que gritar imundo, imundo ao aproximar-se ou alguém se aproximasse dele. Veja a humilhação que esta pessoa, já não bastava a enfermidade sobre o seu corpo, sobre a sua vida, incurável. Onde ele estivesse, se chegasse, se ele olhasse, percebesse que alguém estivesse o aproximando dele, ele teria que gritar em direção à pessoa, imundo, imundo. Ou seja, isto era ele mesmo falando para a pessoa que ele estava contaminado com a lepra, que ele era um leproso. Veja que tal humilhação estes leprosos passavam, não é? Então, eles tinham que gritar, imundo, imundo. Ou seja, se afastem de mim, eu sou impuro, eu estou leproso. Era isso as regras que regia para os leprosos. Então, meus amigos, não era fácil a vida de uma pessoa, né? Imagino a saudade que essa pessoa tinha da família, talvez até casado ou casada, mas tinha mesmo assim que se afastar da esposa ou do esposo, dos filhos, da família no geral, dos amigos, não poderia mais ter contato até que houvesse a cura para a sua enfermidade, até que fosse constatado que ele estava curado. Então, enquanto isso, eles tinham que viver nesta situação. Infelizmente, se contava pessoas que receberam a cura. Na Bíblia tem vários, né? Mas a maioria morria com a lepra. Mas, mesmo tendo estas regras para eles, né? Surgiu no leprosário ou no Vale dos Leprosos, não se sabe como, mas se ouviu a notícia de que Jesus estava na cidade. Não se sabe se algum parente, se algum amigo se aproximou do leprosário e avisou que Jesus estava na cidade. Só sabemos que um desses homens, que é o que nós acabamos de ler no texto, ele resolveu sair ao encontro de Jesus. Ele saiu do leprosário. Após provavelmente ouvir a mensagem, mas este homem
Saindo ele do leprosário, estava sujeito a pedradas e até mesmo à morte, pois não era permitido a um leproso sair do vale dos leprosos. Saiu, mesmo assim, arriscando a sua própria vida, mesmo não tendo nada a perder, porque de uma forma ou de outra ele poderia morrer com essa lepra lá onde ele estava, no leprosário ou no vale dos leprosos. Então, saiu este homem arriscando-se a ser morto, arriscando-se a ser apedrejado, saiu ao encontro de Jesus, quebrando as regras que permitia não sair, ou seja, proibia dele sair daquele lugar. Mas mesmo assim, ao saber que Jesus está na cidade, ele sai sem pensar duas vezes o que poderia acontecer com a sua própria vida. Então, meus amigos, nós vemos e paramos aqui neste tópico onde ele teve que sair, teve a coragem de quebrar as regras, de quebrar o protocolo em busca da sua solução, em busca da restauração da sua saúde, em busca da sua cura. Quer saber o restante da continuação desta mensagem? Fique esperando para o próximo vídeo que eu estarei postando, ok? E você, juntamente comigo, nós vamos saber como este homem recebeu a sua cura, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, em o nome de Jesus.